O mais legal do diálogo é quando você tem pessoas que sabem ouvir, interpretar, interagir e eventualmente corrigir, conseguir expressar uma opinião diferente. E quando dessa interação é possível as partes crescerem. Hello, dear listener, and welcome to Strolling. In this extended episode, I'm speaking with Alessandro Mendonça, who's a writer, father, and former pastor. We met through traveling via the Couchsurfing platform and have each hosted the other in Canada and Brazil. In this conversation, he spent the first part relating some personal characteristics of his that I admire to his Christian values. If you're one of those people that might tune out if someone starts talking deeply about religious beliefs, I would challenge you to imagine the metaphors and reflexes he shares as a way to further your own objectives, and not merely as about a specific tradition. There are some broader principles in there that I think would be helpful in various contexts. I always find Alessandro to be open, humorous, observing with his writer's mind, and generally just a fun conversation partner. He has a lot of experience in building social bridges, which is my label for talking to people of differing perspectives, and this has been a thread in many of our previous chats about overcoming division. We recorded in December 2023 at his home in Taguatinga, Brazil. This intro is in English, but the conversation is in Portuguese. I hope the subtitles help, and if there's any questions, feel free to ask me or leave a comment, and I'll be happy to clarify. So without further ado, let's get into it. Pronto. Assim chamamos os espíritos para nos acompanhar hoje. Assim? Chamamos assim? Para algumas pessoas, ao menos. Bom, mas prazer te ter aqui. Obrigado por estar presente comigo, fazer essa conversa. E tem várias coisas para falar com você. Gosto muito de falar com você, realmente, porque eu acho sempre dinâmica, alguma coisa novo, você observa coisas sobre mim, sobre o momento que essa perspectiva do escritor, né, que sabe como articular pequenas coisas que às vezes não são percebidas. Então, obrigado. Muito agradável sempre falar com você. Muito obrigado, um prazer para mim. E talvez o primeiro, a pista mais grande que eu acho interessante de você é sua experiência na igreja, que não precisamos falar sobre isso se não quiser, mas você tem muito tempo com isso, você já foi pastor, você parou de fazer isso, mas tem uma ligação. E eu acho interessante como você lida entre o mundo espiritual e secular. Sim. Parece natural para você. Você fala com todo tipo de pessoa, você recebe viajantes em casa, você tem pessoas da igreja. Seu mundo é bem diverso, parece. Ou ao menos você gostaria que seja. Sim. Como você se sente sobre essa dinâmica de fazer dois? Eu agradeço porque você fez comigo aquilo que você disse que eu faço com você, de fazer essa análise e interpretar e fazer uma descrição e coisas. Muito obrigado pela sua apresentação num certo sentido. Eu fico feliz de que você me veja dessa forma, porque eu me sinto mais próximo de Cristo, porque eu vejo Cristo assim, né? Como alguém que não viveu entre dois mundos, o mundo secular e o mundo espiritual. Só tem um mundo. Exato. Ele trouxe essa percepção do mundo espiritual para essa realidade e mostrou que eles são intercambiáveis, assim, ao ponto de serem realmente um, né? Eu acho que esse é o ideal, até porque a própria ideia de influência que Cristo
propôs a passar, ele compara com o sal. E ele diz que vocês são o sal da terra, né? E o interessante é que o sal, ele é invisível quando ele está na comida. Ele se mistura, ele se insere naquilo e você só percebe o sabor dele, o efeito Eu nunca pensei dele. nisso. Então assim, e hoje muito a igreja quer ser vista, quer justamente o contrário, né? Quer talvez o sal num quadro, Sal o grosso. sal no saleiro, o sal num pedestal, o sal com luzes em cima. E Jesus falou que o sal tem que estar salgando, né? No jeito que está falando, parece que o sal aqui é separado. É Visível, e podemos fazer uma distinção entre o sal e a terra, sim. enquanto talvez a metáfora não foi assim antes, do jeito que você estava falando. Exato, porque a ideia, claro, o sal tem o elemento da preservação e do sabor, né? Aquilo que ele salga, ele preserva e ele dá sabor, mas um elemento marcante é que ele só é percebido quando ele é provado, né? Você não fala, essa carne tem sal, essa carne não tem, essa comida tem sal, essa comida não tem. E preciso de provar. precisa provar. Então eu acho que essa dinâmica do cristão estar misturado, ela é fundamental para que ele possa ser percebido não como uma influência de fora, né? Eu sou um membro de uma igreja melhor que a sua, então você precisa se arrepender e vir até a mim, entendeu? Essa não é a ideia. É interessante que Jesus ele faz outra comparação também. Eu gosto tanto de Jesus que se Deus não existisse, eu seria, ao invés de cristão, eu seria jesuíta, de seguir Jesus. Porque assim, como modelo, como exemplo, entendeu? Tem por causa dos exemplos que ele dá. Tem um exemplo que ele dá sobre, quando ele envia os discípulos, ele fala, vocês sejam como simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Prudentes como as serpentes. Veja que Pomba. a dove Ok. e as serpentes são sempre animais vistos de uma perspectiva negativa. As cobras são sempre prudente. associadas ao perigo, ao mal, a rituais macabros. E Jesus usa a serpente como modelo missionário. Você deve ser um cristão serpente. Por quê? Você não consegue identificar uma serpente com facilidade, a não ser quando você está perigosamente perto dela. A serpente, ela é discreta, ela não faz barulho. Você não fala, estou ouvindo um barulhinho de serpente. Uma serpente rosnou. Qual o som da serpente? No máximo tem um chocalho, né? Mas isso só quando ela vai atacar, e só a cascavel. Então as serpentes são discretas, são sinuosas, são silenciosas, elas se mimetizam no ambiente que elas estão, elas ficam disfarçadas, e quando você descobre, às vezes, too late. A serpente te pica. Se você transpor isso para a ideia do missionário cristão, ele também, não que ele deva ser traiçoeiro, mas ele deve, ele pode ficar escondido, ele pode ser discreto, ele pode ser silencioso, né? E só ser percebido quando ele inocula, né,
a sua influência. Fico hipnotizado escutando você falar desse jeito. Sim, tá funcionando mesmo. Tá funcionando. Você não acha... Mas eu gosto mesmo esse jeito de descrever. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo... Talvez isso é uma percepção mais fora da igreja que as pessoas têm sobre a instituição da igreja, que quer trazer pessoas dentro que talvez não queiram. Assim, pode ser interpretado também no jeito que você está falando, no sentido de o serpente pega, né? Mas isso é parte do seu metáfora? Eu acho que não. Toda metáfora tem um limite, né? E nós precisamos entender onde termina. O que Jesus estava usando, e por isso ele usa a figura da pomba para equilibrar, né? Porque a serpente vai comer a sua vítima, né? No fim ela vai ser ruim, mas Jesus não fala para ser agressivo como uma serpente, né? Ele fala para ser prudente como uma serpente. Então a serpente é prudente para a sua própria segurança. Então ela é discreta, todos esses elementos que eu falei. E a pomba traz o elemento da simplicidade, da docilidade, de não ser perigoso, né? Então assim, o cristão deveria ser esse ser que consegue combinar dois elementos que parecem ser tão diferentes, mas ele consegue ter, e Jesus tinha isso. Jesus tinha essa face da pomba, de docilidade, de pacificação, de não agressividade, de tranquilidade, mas ele também sabia fugir dos perigos, sabia ser discreto, não chamava a atenção para si, né? Como outros animais poderiam fazer, né? Então, eu sei que você não queria separar o mundo entre dois lados, porque você falou que realmente tem um mundo, e falou sobre como Jesus também tratou o mundo nesse jeito, de misturar como sal, invisivelmente. Eu queria te perguntar, tipo, que te interessa sobre a parte secular, mas isso não funciona no seu modelo, mas porque você falou sobre as características do Jesus, ou esse mundo mais que, digamos, espiritual. Sim. E o outro lado, mesmo não sendo um lado para você, quais são as características que atraem você para fazer projeto, colaboração, como falar com pessoas, ser aberto, esse lado que falamos mais secular, para você igual, mas... Sim, eu entendo. Porque é igual, mas é diferente. É um pouco é um paradoxo. Ou pelo menos, talvez seja o lado mais visível da realidade, né? A mídia mais fácil com a qual nós acessamos os outros conteúdos. Então o lado, digamos, secular. Embora ele também está impregnado de espiritualidade e desse elemento sagrado também. Mas no âmbito secular eu gosto muito do conhecimento em geral, assim, a busca do conhecimento, a arte, e as interações pessoais. Assim, eu acho que o que eu mais gosto é conversar. E a conversa, ela o mais legal do diálogo é quando você tem pessoas que sabem ouvir, interpretar, interagir e eventualmente corrigir, né? E conseguir expressar uma opinião diferente. E quando dessa interação é possível as partes crescerem, né? Então, assim, aí houve, assim, eu acho que o encontro é perfeito.
Ok. Eu escrevi um texto sobre uma igreja secular porque eu cresci na igreja, misto de católica e evangélica. E depois de um tempo eu estou menos perto dessa cultura, eu não vou. E depois de, vamos dizer, 10 anos, eu estou reflexionando. Tem algumas coisas que estão faltando na minha vida e parece que essas qualidades estavam presentes na igreja. O sentimento de comunidade. Interessante. Algum ritual para fazer algo juntos cada, seja mês, semana, mas algum ritmo comunitário. Possibilidade de encontrar pessoas novas, uma mistura de idades, crianças, mais idosos, entre os dois. Eu acho isso rico agora, e talvez eu tive uma apreciação por isso sem falar no passado. E eu percebo que tem uma falta agora em vários lugares do mundo, falta de comunidade, falta de pertencer. Sim, pertencimento. Muitas pessoas tendo dificuldade com isso. E eu queria descrever uma quase teoria que porque não temos um lugar comum onde podemos se juntar, que também temos essa vaga que é mais forte agora de não ser religioso. Sim. E assim as pessoas se encontram em lugares diferentes e eventos. Sim. Que não são conectados. Então só por acaso você vai ver seu amigo. Não tem uma garantia que você vai cada semana no mesmo lugar. Então é difícil facilitar o encontro social, pessoas se sentindo desconectado. Então eu escrevi um texto sobre isso. E eu pensei, seria legal ter um lugar que é como igreja, mas você não precisa de religião para ser presente. A base pode ser sobre conhecimento, qualquer... Eu articulei uma diferença entre clube e isso, mas enfim, eu estava tentando descrever essa possibilidade, porque tem uma falta desse terceiro lugar, que não é casa, não é trabalho, mas um lugar onde todas as pessoas podem se unir com frequência, com regularidade. E você contou sobre seu projeto que parece similar. É exatamente isso. Por quê? E eu vou te dizer por que a sua igreja secular é espiritual também. Apesar de você não mencionar em nenhum momento você ter mencionado Deus, mas eu gosto muito do que um mentor espiritual que eu tive, ele diz que o outro é o meu altar. Então é você onde eu faço o meu sacrifício a Deus. É em você que eu celebro Deus. É em você que eu cultuo a Deus. Mas foi Jesus mesmo que disse isso. Ele só colocou de uma outra forma. Mas esse seu conceito, ele é muito interessante, e pessoas que vão assistir a gente, que estão ouvindo a gente no momento em que estiverem assistindo, vão estar pensando, poxa, eu também sinto falta disso, mas eu não queria ir para uma igreja, porque na igreja tem algo que parece que não é isso que você está falando. Mas não existe isso que você está falando, uma igreja secular, onde pessoas tenham um compromisso de se reunir e não seja só um clube de leitura, ou um clube de jogo, ou uma reunião de amigos aleatória, mas algo que tenha dia, que tenha comprometimento, que tenha pertencimento. Ela seria uma cura para muitas pessoas que sofrem do chamado mal do século, que é a depressão. Eu tenho uma ideia, como você falou, a minha mente de escritor
cria cenários. Eu fico imaginando o que aconteceria se dois suicidas se encontrassem na mesma ponte, que fossem saltar. Que cenário. Você acha que eu e você resolvemos nos matar e chegamos e encontramos um ao outro? Você acha que, bom, ia surgir um diálogo, né? O que você está fazendo aqui? Eu desisti de tudo, eu vou me matar. E eu diria assim, eu também vou me matar. Mas eu tenho certeza que jamais eu diria, beleza, quer uma ajuda? Eu te empurro e você me empurra, a gente pula junto. Provavelmente, um dos suicidas ia falar para o outro o quê? Não faça isso. Por favor, não dê cabo da sua vida. E o outro também diria para o outro, né? Não faça isso. Por que a gente faria isso? Porque no momento mais crítico de desespero, de desesperança, de desilusão, de falta de sentido, de vontade de só desaparecer, de deixar de existir, a gente se importaria com que o outro não deixasse de existir. Porque a gente faz isso. Em muitos momentos, não no mesmo nível de suicídio, mas você encontra pessoas tristes e você está triste. E você tenta alegrar a pessoa. Você encontra pessoas deprimidas e você não está tão feliz, mas você ajuda. E ajudando, algo acontece em você. Quando você promove quando você age por empatia em relação ao outro. Então eu acho que a melhor coisa para um suicida é encontrar alguém na mesma condição dele. Porque ele se sentiria útil. E é o que eu acho que mais leva à depressão e às vezes a busca do extermínio, é a sensação de inutilidade, de indiferença, por outro lado também é o que faz com que muitas pessoas não se matem. Pensar no filho, pensar no marido, pensar na esposa, pensar no pai, alguém que depende dele. Então essa igreja secular, ela criaria um senso de utilidade. O Rosano precisa de mim, porque ele tem coisas que eu posso ajudá-lo. E eu preciso dele, porque ele tem coisas que pode me ajudar. Eu sempre gosto de pensar na igreja como se fosse, sei lá, os Vingadores da Marvel, Avengers. Porque cada um tem um poder, né? E a soma desses poderes cria uma unidade e a soma se torna maior do que eles individualmente, né? Então, na igreja também nós temos dons que servem ao outro, mas para que eles funcionem precisa ter o outro, né? O próximo, que Jesus chama tanto, né? Amar o próximo. Quem é o próximo? É alguém que está com uma necessidade ao alcance da minha capacidade. Então pode ser a minha esposa, que precisa de algo meu dentro de casa. Pode ser um viajante que está na minha casa, que precisa de algo meu naquele momento. Mas na igreja, você tem semanalmente ou mensalmente a oportunidade de servir e ser servido. Se sentir útil e se sentir amado, se sentir alcançado pela capacidade do outro. Então, nessa igreja secular, sem falar de Deus, sem nominar um Deus, mas fazendo isso, vocês estariam promovendo esse Deus, né? Que você pode chamar do que você quiser, mas ele continua sendo o que ele é. Eu nunca pensei na parte de servir. Eu escrevi várias coisas, isso não foi compreensível o que eu escrevi sobre essa possibilidade, mas eu nunca pensei em servir e ser servido, como se falou, amar o ser próximo, amado, sim, e se sentir útil. Se sentir útil, mas parece fundamental realmente, não sei como eu falta isso. E o que... Como podemos facilitar isso num espaço secular? O que seria
o principal do espaço, do contexto para encontrar, se não for alguma coisa como religião? Você tem uma ideia? O que nós estamos fazendo agora. Uma conversa pode ser a semente de uma situação dessa. Porque, por exemplo, você trouxe uma ideia, e eu tinha uma ideia, e eu nunca tinha pensado sobre uma igreja secular. E também você nunca tinha pensado num conceito de igreja que eu tinha exatamente. E as nossas ideias encontraram um ponto de contato. Alguém que está ouvindo a gente pode falar, eu gosto disso. Onde é que eu encontro vocês? E aí alguém pode falar assim, eu quero conhecer vocês. E aí a gente pode falar, bom, então vamos fazer um encontro virtual. Ou se a gente pode se encontrar, nós moramos no mesmo lugar, então vamos nos encontrar uma vez por semana. E aí nós encontramos, e outras pessoas gostam, e essas pessoas vão falar para outras pessoas, olha, eu me encontro com um grupo de pessoas, é uma igreja? Não. É o quê? Eu não sei. Parece diferente do que eu acho que normalmente pensado que precisamos de uma estrutura, precisamos de definir o que estamos fazendo aqui antes de fazer. E o que você falou é o inverso, que já estamos fazendo, porque queremos fazer como duas pessoas. Sim. Duas pessoas. E outra pessoa por acaso viu e quer participar. E assim, naturalmente, sim, alguma coisa... Tem que ser orgânico antes de ser organizado. Ou organização. Né? E às vezes quando é organização demais, você acaba matando o orgânico. Então, é claro que precisa ter uma organização, mas isso vai sendo inserido à medida que se vê que seja necessário. Eu achei legal que você falou até eu estou buscando como receber pessoas em casa grátis. Foi assim que eu comecei. Normalmente, assim, eu nunca pensei... eu acho diferente de buscar isso... Isso é complexidade normalmente para pessoas. Ter alguém em casa. Pode ser que, eu gosto de receber amigos em casa. Gosto de mas receber estrangeiros que eu não conheço, mas quero ter em casa. Como pode ser grátis, porque eu não quero que eles paguem para... Sim. O que te motiva para buscar? Bom, em 2014 o Brasil sediou a Copa do Mundo. Anos antes, acho que em 2009, ele foi escolhido como país sede, ou 2008, por aí. E eu achei aquela uma oportunidade fantástica de interagir com pessoas de outras culturas. Foi a primeira coisa que me ocorreu, preciso ter um jeito de conhecer essa gente. Mas por quê? Porque você veja isso como oportunidade. Isso é minha pergunta. Eu não sei. Eu nunca refleti sobre a razão que te dá essa isso. ideia que é isso que eu preciso de fazer nesse momento? Porque às vezes as pessoas podem pensar, posso ganhar dinheiro, pessoas estão por aqui, eu posso vender uma coisa. Tem outras ideias geralmente, mas você estava em busca de troca com pessoas de fora. Que você já teve experiência com isso? Não, eu nunca tinha tido. A única experiência que eu tive enquanto pastor, eu recebi missionários estrangeiros em casa, né? Da Argentina, da Bolívia, do Peru. Sem conhecer. Sim, mas nós sabíamos que eram pessoas de igrejas, então havia uma referência e a gente interagia. Talvez porque eu quisesse conhecer outras culturas, porque isso fosse algo que existia em mim, mas eu não tinha muita condição de viajar para fora. E eu sempre
achei que a interação com a pessoa de outro país é uma interação com o país, exceto pela questão geográfica, mas eu acho que é muito mais fascinante e enriquecedor conhecer as pessoas de um lugar do que o lugar sem pessoas. Se eu tivesse que escolher visitar o Canadá, visitar Montreal e todos os pontos turísticos vazios, sem falar com ninguém, ou conhecer os moradores de Montreal sem ir para Montreal. Eu escolheria o número 2. É estranho de pensar agora que muitas pessoas valorizam buscar esses lugares que são importantes e cada pessoa pode escolher o que faz sentido para ela, mas é interessante dizer nesse jeito que se tiver escolha entre pessoas e lugar, eu prefiro pessoa, mas que se fala que normalmente não queremos isso. Acho isso esquisito. Mas acho lindo que você tem essa experiência aqui de receber pessoas, e também é a razão que nós conhecemos, que Sim. você apareceu no meu inbox para pedir uma estádio na minha casa em Montreal. Acho legal que estamos falando hoje. Acho que é importante a gente mencionar que é o Couchsurfing. Couchsurfing, né? Couchsurfing.org, para quem quiser participar também. Você é um escritor famoso. Eu sou um escritor famoso. Então, explica por que você usa essas palavras. É porque eu sempre dizia que eu era escritor. Às vezes falava para alguma pessoa, o que você faz? Eu trabalho na escola de música, eu sou secretário escolar. Mas se eu digo, eu sou secretário escolar, Agora, quando eu digo, eu sou escritor. Escritor? Que legal! O que você escreve? Eu escrevo romances. Que legal! Que livro você já escreveu? E eu dizia, você não conhece, você nunca leu, eu já escrevi, e falava o nome do meu livro. E a pessoa falava, eu nunca li. Mas eu percebi que escritores famosos não são conhecidos. Qualquer livro, vamos supor que um romance, aqui. Howard Jacobson. Você já ouviu falar? No entanto, ele ganhou um prêmio Man Booker Prize em 2010. Vive em Londres, escreveu A Questão Finkler. Ele é famoso. O livro dele foi traduzido em português, em vários idiomas, e ele vive da escrita. E você não conhece, e você é uma pessoa que gosta de ler. Eu posso fazer isso a noite inteira. E às vezes vai demorar você encontrar um escritor. Eu conheço essa pessoa. Isso. Né? Então eu comecei a dizer, eu sou um escritor famoso, mas você não me conhece. Muito legal. Você se sente melhor? Você se sente diferente que antes, no interno, falando isso, ou você se sente igual? Não. O que te faz essa nova descrição? Só faz com que a pessoa ache graça. Porque eu não digo simplesmente que eu sou um escritor famoso, porque parece arrogante. Entendeu? Mas eu faço a piada. Eu sou um escritor famoso e você não me conhece porque quantos escritores famosos você conhece? Provavelmente na língua portuguesa e vivo, entre os escritores vivos, claro que se a gente for falar de Dostoiévski, todo mundo conhece, Tolstói, né? Fitzgerald, mas são famosos. São famosos, mas mortos. Entre escritores vivos e famosos, no Brasil, provavelmente só Paulo Coelho. Conhece Paulo Coelho? Conheci o nome. Você já ouviu falar de Paulo Coelho, né? Poeta. Não é poeta. Ok.
É romancista. Não, Eu não sei se ele já escreveu poema, mas ele é o escritor brasileiro mais vendido no mundo, em todos os tempos. Mais traduzido, mais vendido e o mais conhecido no mundo. E depois dele sou eu, porque ninguém conhece os outros. Exato. Estamos esperando. E alguma coisa que eu descobri de você foi sobre comida. Você é um cozinheiro? Sim. Cozinheiro, excelente. Obrigado. Muitas ideias interessantes. E você falou alguma coisa que eu nunca achei em outro lugar sobre algo que tem em todas as receitas. Sim, que é um ingrediente que está em todas as receitas. Eu gosto de perguntar. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Pode ser que alguém tenha falado. Pode ser que você é a origem dessa frase. Pode ser que eu seja a origem. Talvez vai ser famoso. Talvez isso me deixe famoso e como está registrado, eu posso provar que fui eu. Né? Qual é o ingrediente presente em todas as receitas e eu ouso dizer que é um dos ingredientes mais importantes. É difícil me perguntar porque eu já sei. Sim, resposta, claro, né? mas eu estou dando tempo para quem está assistindo pensar. Né? Tempo. O tempo está escrito, por sinal, está escrito. Cozinhe por tantos minutos, deixe marinando por tantos minutos, asse por tantos minutos. O tempo está em todas as receitas e ele faz diferença, ele faz com que uma receita funcione ou não. Se você tiver todos os ingredientes e o tempo for errado, pode não dar certo a receita. Né? Então ele é crítico. Por que você acha que ninguém fala isso? E uma das coisas que em todo lugar, mas invisível para muitas pessoas. Ou é óbvio? Não sei. Eu gosto as coisas me intrigam e eu procuro acho que procuro ver aquilo que não está tão óbvio. Por exemplo, o meu primeiro livro esse Era Uma Vez 86, ele começa com Era Uma Vez, que é uma forma clássica de começar uma história na língua portuguesa, né? Seria minha filha, Once Upon a Time, e eu começo esse livro com Era Uma Vez e termino, a última frase dele também é Era Uma Vez. E todos os capítulos começam com uma frase, terminam com uma frase, e essa mesma frase é usada no início de outro capítulo. Então, por exemplo, vamos supor, Não preciso de abrir, né? Daniel subiu no tablado para dizer sua fala. Essa frase encerra um capítulo. E ela começa outro capítulo com a mesma frase, só que os capítulos seguintes acontecem 20 anos depois. Então, é uma estrutura de texto em que eu vinculo uma ponta do fim de uma história com o começo de uma outra história que envolve os mesmos personagens no intervalo de 20 anos. Aí daqui 20 anos, no futuro, eu termino esse outro capítulo com uma frase que volta 20 anos atrás e inicia outro capítulo. E então ela vai fazendo, indo e voltando no tempo, e um vínculo é o parágrafo final de cada capítulo também é o mesmo parágrafo de início de outra história. Só que o interessante é que enquanto uma sentença ela encerra uma história, a mesma sentença inicia outra história. Então, assim, dá um senso de que aquilo que é o fim pode ser o começo, né? Aquilo que fecha também abre, e as coisas são cíclicas, né? Elas se repetem, e aí você vai vendo que elas vão se repetindo, e às vezes
em circunstâncias diferentes, o que faz com que elas sejam novas, mas também tragam algo, né, do passado. Sua filha que está lá, o que foi alguma coisa interessante, importante que você aprendeu dela? Com ela? É a Maria Rita, é a minha terceira filha. Eu fui pai aos 20 anos da Amanda, e depois, 4 anos depois, tive a Ana Beatriz, é a minha segunda filha, e depois de separado e casado de novo, eu tive a Maria Rita, que tem 10 anos hoje. Eu pergunto porque ela é mais jovem. Sim, é verdade. Ela... isso é curioso. O que eu aprendi com ela? Bom, tem coisas... Uma coisa, porque provavelmente tem muitas. Maria Rita, o que eu aprendi com você? Nossa. Sei lá. Assim, você já aprendeu Pode também reflexionar. vários sentidos da vida. Vários sentidos da vida. Já aprendeu várias lições. Lições não pra você, mas pra vida, pro mundo, pras pessoas. E você também já aprendeu coisas surpreendentes que nem você fazia ideia. Então fala alguma dessas 3 categorias. Ótimo. Acho que eu vou te deixar pensar. Sim, uma coisa... É porque é sempre... Assim, tem algo na Maria Rita que eu entendo que deixou bastante evidente para mim a importância da interação dos pais com os filhos e sobre tratar a criança como um ser humano com direitos, né? Porque nós temos a tendência de tratar as crianças como seres inferiores. Ninguém admite isso. Ninguém diz que a criança é um humano, é um semi-humano, ou não é um humano completo. Mas nós pegamos coisas da mão da criança sem pedir licença, né? Nós interrompemos coisas que as crianças estão fazendo. Nós agimos com a criança de um jeito que a gente não age com nenhum outro ser humano, nem com empregados, nem com... nós não temos escravos, mas assim, qualquer categoria de pessoa, presidiários, por exemplo. Talvez a pessoa não haja com um presidiário do jeito que a gente age com criança. Principalmente as menores, que a gente acha que... Então, assim, se eu, como pai, eu vou corrigir meu filho e digo, me dá isso aqui, e pego da mão da criança. E a criança começa a chorar e a gritar, né? Ou se a criança abriu a porta da geladeira, né, e eu fecha essa porta. Eu não digo isso para uma pessoa qualquer que seja, eu não tomo coisas da mão dela, mas eu acho que eu tenho o poder de fazer isso com uma criança, e não necessariamente porque é meu filho. Pode ser qualquer criança. Às vezes a gente pode agir assim com qualquer criança. Se o pai não estiver perto, né, se você é o professor, o tutor, o cuidador daquela criança, se a gente tem medo do pai, mas a gente não se ressente do que a criança vai sentir. Então, com a Maria Rita, e peço perdão para as outras filhas porque não fiz do mesmo jeito com elas, mas com a Maria Rita eu aprendi que a criança é um ser de direitos, né? E a gente passou, eu e a mãe dela, passamos a pedir que ela nos desse as coisas, né? Maria Rita, me dá isso. Maria Rita, devolve isso. Isso é um exemplo, né? Mas a gente sempre tenta mentalizar isso, porque é difícil. A gente carrega uma cultura de permissividade, de tratamento muitas vezes hostil com a criança,
que vem de gerações, né? Mas a gente sempre se policiou a pensar que a gente faria isso com um adulto, né? Então por que a gente está tratando a criança como uma subcategoria? Vamos ter uma pausa e podemos perguntar umas coisas para a Maria Rita. Opa, chegou minha hora. Maria Rita, seja bem-vinda. Bem-vinda. Posso te perguntar umas coisas? Pode, claro. Qualquer dúvida, seu pai está por aqui. Eu precisava de silêncio faz uns minutos. Você falou, tem que ter silêncio para escutar o som da terra girando. Você falou isso, né? É. O que é o som da terra girando? No caso, pra mim tem dois sentidos. O primeiro é você escutar, assim, do espaço, como é que fala? Espacialmente, espacialmente, a Terra rodando mesmo. Só que o outro sentido é você ouvir a Terra girando ao seu redor. Não, tipo, todo mundo gira ao seu redor, mas você escutar as pessoas, entendeu? Você escutar o que elas falam, você escutar o que elas fazem. Não é como se fosse a Terra e pessoas. Uma viagem, assim, pra casa de cada um. É você só, assim, escutar o ambiente. Em que ambiente que você tá. Cada ambiente, pra mim, tem um som diferente. E o ambiente que você tá aqui tem um som, às vezes, de alguém tocando numa tecla. O som, às vezes, de alguém comendo uma comida. E um cachorro latindo. E escutar o som da terra. Você escutar o som desse ambiente que você tá. Isso me lembra de um projeto que eu fiz faz vários anos, que eu estava viajando em muitos lugares e eu vou ler essa ideia de outra pessoa, que você para e gravar áudio para 1 minuto, ficar só escutando o ambiente para 1 minuto. É uma boa forma de capturar o que está acontecendo. Interessante. Enfim, de onde vem essa frase? Você inventou ou você escutou de um lugar? Na maioria das vezes, eu invento na hora. No momento. No momento que eu acredito que a minha cabeça fala assim, okay. Olha, fala isso pro Rosano, fala isso pro Alessandro. Eu invento na hora. Você gosta de cozinhar? Quando você sabia que você gosta de cozinhar? Teve a primeira vez que eu cozinhei. A primeira vez que eu cozinhei uma salada. E eu falei, nossa, eu fiquei de tão autoestima baixa porque a salada tava muito feia. Eu cortei o repolho tinha a grossura do meu dedo. Entendeu? A cenoura tava mal ralada. Tava tudo ruim porque era a primeira coisa que eu tinha cozinhado. Você é muito crítica. Isso há 1 ano, 2 anos atrás. Mas alguém te falou que isso foi ruim ou você? Não, ninguém falou. Você achou? Eu achei. E aí eu pensei assim, nossa, poxa. Só que quando eu experimentei o sabor, eu pensei assim, caraca, eu não sabia que eu sabia disso. Entendeu? Eu pensei assim, nossa, eu só fui jogando tempero aí dentro e ficou tão gostoso. Foi a primeira salada que eu fiz e ficou muito boa. Muito obrigado por falar comigo. De nada. Prazer. Foi um prazer. E a Alessandro também, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. That was my extended conversation with Alessandro Mendonça on strolling. If you enjoyed that, you might like my exchange with Kai Yuan, who's also a traveler friend I made through couchsurfing, or with Haider Al-Nasawi, who has deep experiences in overcoming division, or with Manuela Bosch, who has worked on creating community from a techno-social perspective. Find all this and more at strolling.rosano.ca. That's strolling.rosano.ca. See you next time, and thanks for listening.